Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no nosso Kim Presente Arte. As leituras de onda são então esse período de 13 dias que estamos vibrando e trabalhando um processo específico de um selo e nós estamos finalizando hoje a onda encantada do Sol Amarelo, que traz então esse poder da vida, né, de iluminar e do fogo universal. Bom, a gente fez naquela primeira live de apresentação com Clara Coelho, esse movimento aqui começou, né, com um convite que eu fiz para Clara, que ela tinha feito uma leitura antes da Onda Encantada da Noite, então a gente começou juntas, eu segui aqui, e tem uma coisinha que a Clara falou ali naquele primeiro vídeo de apresentação nossa, que foi que quando ela começou esse estudo, ela teve um período que ela viu depois, então ela passava o dia e depois via o Kim, né, para ver como aquilo reverberou naquele dia. Ou essa forma da gente olhar antes, quando o dia está começando, reconhecer qual é o Kim do dia. Então, isso são estudos para a gente também perceber como isso tudo está se manifestando ou não na nossa vida e, mais do que isso, também possibilitando uma forma de criação. Então, eu reconheço que esse caminho que uma onda encantada faz, ele pode tanto estar falando de um movimento que de fato está acontecendo na nossa vida, e a gente reconhece ele acontecendo, mas também me parece também algo que pode ser muito maior do que isso, no sentido de que pode estar nos trazendo, nos revelando algum caminho de desenvolvimento dessa essência, desse propósito específico aqui. Então, por exemplo, a onda encantada passada foi a da mão, né? E esses dias agora eu reouvi aquilo justamente não pensando naqueles dias onde aquilo aconteceu, mas pensando naquele conteúdo sobre aqueles potenciais que acompanham a mão, né? Do conhecimento, da cura e da realização, que eu relacionei muito com o processo da educação. A primeira onda encantada que a gente fez a leitura, que foi a da estrela, a gente falou muito da relação daquilo com o desenvolvimento artístico, né? Então, esse caminho de desenvolvimento artístico, porque a estrela, ela traz esse poder da arte. Então, a gente percebe que o caminho de uma onda encantada, ele também pode estar nos revelando algo sobre um caminho de desenvolvimento de algo, e nesse caso aqui agora é o Sol. E também falei isso porque hoje eu estou fazendo essa leitura no último dia, na verdade, da onda, ao invés de estar fazendo lá no começo. Então vamos reconhecer se você está ouvindo agora, reconhecer como isso foi nesses seus dias, ou expandir esse pensamento aí, enfim, para esse desenvolvimento do que é esse sol, que traz então essa vida, que traz esse fogo universal, que traz esse ato de iluminar, né? Então, esse propósito do sol de iluminar, tem uma coisa que é descrito, né, no Tzolk'in também, que é muito interessante, que eles falam do sol como esse amor universal, né? O sol como esse que ilumina todos, então ele é, digamos que esse grande amor, assim, esse amor incondicional, né? Que a gente passa lá no cachorro pelo amor, que é o amor, digamos que por si, o amor pelo outro, esse amor mais do um para um e um para si também. E a gente chega no sol, que é esse amor pelo todo, né? Que é esse amor expandido, né? Esse amor que não vê a que e a quem. Então vamos reconhecer um pouco esse caminho aqui dessa onda encantada para isso. Então começamos lá no tom 1, esse propósito, que é o que exatamente que eu estou falando. Qual é o desafio, então, né? O tom 2, que vai polarizar esse propósito, que vai estabilizar esse propósito, que vai trazer um desafio, aqui é o dragão. Então, o desafio para a gente manifestar esse amor universal, essa iluminação do fogo, ele está justamente no ato de nutrir. Então, a gente precisa passar por essa fagulha que parece ser pequena, que é o nascimento, que é a nutrição, né? Essa nutrição, ela precisa acontecer, essa nutrição do ser, né? Esse olhar para o nascimento, essa abertura ao nascimento de algo, precisa acontecer ali e vai nos desafiar nesse nosso processo de
iluminar, de trazer essa vida e esse fogo universal. Então isso aqui, se você está acompanhando nesse momento atual, foi no sábado, no dia 3, que a gente começou essa onda encantada, e no domingo, então no domingo nós tivemos esse dragão lunar, né? Então esse desafio que essa onda nos trouxe relacionada a essa nutrição. Como está a nossa nutrição, né? Como está esse nosso íntimo ali, esse lugar paternal e maternal? Como é que está isso ali dentro da gente, fora da gente também, talvez em relação com nossa família, né? Então esse lugar aí que é desafiado para fortalecer esse fogo de vida do sol. Então, qual é o serviço, né? Daí a gente vai para o tom 3, que é o serviço do sol, né? Não, o serviço da onda do sol, né? Para manifestar esse serviço desse propósito, nós temos a nossa comunicação, o nosso espírito e o nosso alento do vento. Então, esse vento, né? Essa comunicação, nós vamos servir a esse ato de iluminação, né, do sol, a esse grande amor, nós vamos servir a ele através do nosso espírito e através também da nossa comunicação, né? Então, esse serviço que é quando a gente manifesta algo, quando a gente deixa que essa mensagem chegue, e isso é um ato de amor, né, também, por esse amor universal, né? Quando a gente permite, né, a gente já foi desafiado, então a gente já foi polarizado, a gente já atravessou esse lugarzinho ali do que é ser nutrida, do que é ser nutrido, de como está a minha relação ali com o meu nascimento, com a minha família. Desafiada nisso, eu posso me vincular com o que é o serviço daquilo que eu comunico, né? E não mais uma necessidade, talvez, de receber nutrição, de receber contorno para esse nascimento. Agora já é um momento, né, para manifestar essa iluminação maior, é um momento de deixar que o nosso espírito se comunique e se manifeste a serviço de algo, né? E aí, então, isso vai se manifestar na forma da nossa intuição, né? Então, esse estado de iluminação, esse estado de vida precisa da nossa intuição para acontecer. O que vai definir essa iluminação é a nossa intuição, é o nosso sonho, né? Então, o nosso sonho como essa potencialidade de definir, né? De colocar forma, como se o nosso sonho quisesse falar, não, pera, eu quero trazer uma forma para isso aqui. E quando eu dou forma ao meu sonho, quando eu dou forma para essa possibilidade de abundância e de manifestação na vida, eu estou trabalhando em prol dessa vida, né? Desse fogo universal. Então isso aqui, sábado, domingo, segunda-feira, dia 5. Então na terça-feira, né? Na terça-feira, dia 6, que foi esse dia, então, perceba aí se isso aconteceu de alguma maneira, talvez na sua vida ou não, né, desse movimento de vida estar pedindo uma forma para o seu sonho, né? Como é que eu vou organizar isso aqui, né? Como é que eu vou trazer uma forma mesmo? Como é que eu vou estruturar isso aqui? Eu tenho um sonho, eu tenho uma necessidade de abundância, né? Eu tenho uma intuição aqui, como é que isso vai se manifestar? Como é que isso vai tomar forma? Como é que eu vou decidir? Como é que eu vou, né, colocar isso numa estrutura para que isso se manifeste e traga essa vida, né? Essa vida, ela não vem à toa do nada, né? Ela precisa de uma forma para acontecer, e quem vai dar esse tom, né, quem vai dar isso, essa estrutura, é a nossa intuição. Então isso vai radiar para o mundo, né? Isso vai se potencializar, isso vai receber esse comando através da nossa percepção, né? Para essa iluminação se manifestar, para essa vida se manifestar, esse comando vai acontecer através da nossa percepção, da nossa focalização em algo para semear e algo
florescer, né? Então tem esse pequenininho da semente que é isso que vai radiar essa potência aí de vida e de fogo universal. Como que isso vai ser organizada, essa vida? Isso precisa, para a gente expandir essa vida, esse fogo universal, essa iluminação, que eu fico repetindo 1000 vezes essas palavras, como a gente vai passando aqui. Isso vai ser quando eu organizo ali também o meu instinto, quando eu organizo a minha força vital também, né? Então eu equilibro o meu instinto. Para essa vida se manifestar, eu vou precisar que a minha força vital, o meu instinto e a minha necessidade de sobrevivência, ela esteja organizada, ela esteja equilibrada. E isso vai também equilibrar, né, todo esse amor universal, toda essa vida, a minha sobrevivência, né, a minha busca pela minha sobrevivência, a minha força, vai organizar esse ato de vida, vai organizar esse fogo todo, né? Para que então isso seja harmonizado com o enlaçador de mundos, que traz justamente a morte. Então isso é muito interessante, né? Porque é como se a morte harmonizasse a vida. Se o Sol está falando da vida e o enlaçador de mundos está falando da morte, né? Então essa morte ela está harmonizando a vida também. Ela está canalizando, ela está inspirando a vida. Então essa morte ela não é um oposto, mas ela é algo que ela está perto de mim e com isso faz com que essa vida ainda ressoa mais e melhor, né? Então, quarta-feira foi aqui dia 8, se você está ouvindo agora ainda dentro desses 9 meses a partir do dia de hoje, que é 15 de maio. Né, dia 8 de maio aqui é quarta-feira, com esse comando ali da percepção, né, desse florescimento. A quinta-feira com essa organização ali dessa minha força vital, como é que eu organizei essa força vital, como é que eu peguei essa rédea e falei, não, peraí, deixa eu equilibrar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? E isso, para que isso trouxesse um ritmo para essa vida, né? Como que eu peguei isso aqui, eu tive esse comando aqui da minha percepção, eu organizo com o meu instinto, eu organizo com a minha força vital, eu resgato essa força vital aqui com a minha sobrevivência. E eu ressoo, então, né? Mas eu harmonizo aqui agora com essa morte, com essa oportunidade também, né? Entendendo, então, essa inspiração que uma oportunidade vai me trazer para a vida, né? Isso é sempre interessante, porque quando, então, isso aqui é sexta-feira, né? Quando a gente pensa, às vezes, em processos até depressivos ou de luto, de finalizações de ciclo, né, que tem a ver, eu sinto, com esse lugar do enlaçador de mundos, que é essa morte, essa transformação, né, esse fechamento de um ciclo, que pode ser um ciclo de uma vida, existe muitas vezes resistência a isso, né, um certo medo, um certo receio disso, sendo que isso, na verdade, o que o enlaçador nos fala é que isso, na verdade, está trazendo uma oportunidade de algo, né, então quando algo morre, algo também traz essa oportunidade, né? Para igualar também, né? Então é assim que é canalizada, né? Canalizado esse propósito do Sol. Até que então nós vamos para a integridade, né? A integridade que vai fazer a minha vida estar ali, estar íntegra, é resgatando essa onda passada da mão, né? Então a minha integridade, ela vai se manifestar, ela vai ser modelada, né? Aqui também com esse tom 8, pela cura que eu realizei e estou realizando também, né?
Então, que seria aqui no caso sábado, certo? Né? Sábado, dia 11, fiquei um pouco perdida aqui agora, dia 10, né? Sábado, dia 10 de maio. Então é isso, né? Essa cura, a gente fica íntegra aqui na vida para fortalecer esse fogo universal com essa essa cura, esse conhecimento, essa consciência que eu estava falando também, né? Então essa consciência ela vai nos deixar íntegras aqui nesse caminho, né? Eu pego aqui a minha integridade, ela vai se manifestar quando eu me coloco para realizar algo, quando eu me coloco para conhecer, quando eu me disponho a essa cura, né? Isso vai então receber esse embelezamento, essa elegância, né? Essa arte da estrela. Essa arte da estrela ela vai trazer aqui a intenção, né? Então o embelezamento vai trazer essa, né, essa realização dessa intenção dessa vida, né? Então esse sol, essa vida, esse fogo, a intenção disso vai ser manifesta através da arte, né? Através da beleza. A gente vai precisar da beleza para manifestar essa vida, para acender esse fogo, né? Para iluminar. A arte vai trazer a intenção de iluminar. Então não é, digamos que não é à toa que esse sol ilumina, né? Ele tem uma intenção ali de embelezamento e esse embelezamento também vai servir de alguma maneira a esse amor universal, né? Isso vai ser manifesto, isso vai ser produzido, essa vida vai ser aperfeiçoada com a purificação e o fluxo da lua. Também é muito interessante porque o sol é o fogo universal e a lua é a água universal. Então é muito bonito perceber que a manifestação do fogo, ela vem com a água, né? Então digamos que essa complementação, assim, né, de pensar nessa essência do fogo e nesse lugar da água, né? Eu compreendo que a manifestação dessa vida, ela vai passar ali por essas águas, por essa purificação, por esse fluxo. A vida manifesta, ela pede, ela convoca, ela manifesta um fluxo de uma purificação, né? Muito interessante isso, né? Como que essa vida, a manifestação da vida é a purificação, né? O fluxo, a água. A vida se manifesta na água, né? E isso vai ser liberado com o amor do cachorro, né? Então lá você estava falando, então o cachorro, esse amor de um para um, né? Então eu vou liberar, eu vou dissolver também esse amor universal e essa vida toda com o amor do cachorro, com a lealdade, né? Com esse coração. Esse coração, ele vai me ajudar também a dissolver essa vida, a entregar essa vida, a entregar esse fogo, né? Então eu ilumino e entrego e libero, né? Então esse aqui, nossa terça-feira, dia 13 de maio. Eu vou cooperar essa vida, esse ato de iluminar e esse fogo universal vai cooperar através da brincadeira, através da magia do macaco. Então é assim né, eu ilumino, tá? Esse sol ilumina. Mas como ele coopera? Ele coopera com a magia, ele coopera com a brincadeira, né? Acho que o sol, para mim, quando a gente fala em sol, eu pelo menos tenho essa associação com a alegria também, né? Com essa força de vida mesmo, de acender, de alegria, eu mesma sinto que eu tô precisando
tô em falta um pouco com tomar sol, né? Tipo, você quando fica no sol, isso já, né? Esse lugar que nos aquece. Então isso vai ganhar ali a nossa presença, isso vai se completar, isso vai se perseverar e transcender. Eu vou transcender essa vida com essa influência e essa sabedoria do humano. Né? Então é o humano que vai trazer ali essa presença. Beleza, tem a vida, tem esse fogo, e como que isso vai, né, se presentear, isso transcender, isso perseverar, como é que isso vai, além de expandir, né, de ter cooperado aqui com essa, universalizado e dedicado aqui com essa brincadeira, com essa ilusão e essa magia do macaco, o humano aqui vai aperfeiçoar essa vida. Então, beleza, tem toda essa vida, tem todo esse fogo, tem essa iluminação, tudo isso, né? Toda essa intenção de beleza, todo o desafio que é nascer, né? Qual é o desafio da vida? É nascer, né? Com todo esse desafio da vida de nascer, com esse serviço da vida de comunicar, esse serviço do meu espírito, com essa forma da vida, da intuição, da forma do sonho, com essa radiação, esse comando e essa potencialização da vida, da minha percepção e do florescimento, com essa organização da vida, esse equilíbrio da vida pela minha força instintiva ali de sobrevivência, né? Com essa harmonização da vida pela morte, harmonizando a vida com a morte, essa minha integridade da minha vida com o meu conhecimento, com a minha cura e com a minha realização, com a intenção dessa vida de beleza, de arte, de elegância, com a manifestação da minha vida purificando em fluxo e com essa manifestação da vida pela água, muito bonito isso, né? Manifestação da vida pela água, e com essa liberação dessa vida com o amor, com a lealdade, talvez ali com esse perdão, ali, com esse bonito, né? Liberando a vida com amor e cooperando com a vida, dedicando na vida, cooperando com a brincadeira, né? Cooperando com a magia, cooperando com a ilusão, eu vou então presentear essa vida, né? Eu vou perseverar com essa vida, eu vou transcender essa vida toda com a minha sabedoria. Né? Então o humano ele vem para, com sabedoria, transcender a vida. Né? Digamos que o humano ele sabe que ele está passando por tudo isso, ele sabe que talvez ele está aqui por um tempo específico, né? Ele não sabe qual, mas ele tem essa sabedoria de olhar para isso e perceber, essa vida está passando por mim, né? E de alguma maneira eu sei que ela acaba nessa forma específica que eu estou aqui, né? Então, acho que ele também faz pensando aqui nesse link com o enlaçador, né? Com o meio da onda, ele vai fazer um link com o ciclo da morte agora pensando, né? Ele vai ter essa sabedoria, é ele que vai ter o livre-arbítrio, reconhecendo que essa vida, ela digamos que não é eterna, né? Reconhecendo a finitude da vida, ele vai poder transcender, né? Então esse é o movimento aqui do Sol. Não sei se vocês reconheceram isso aí na vida de vocês esses últimos dias, se nesses 3 últimos dias houve, né, essa manifestação de vida, de iluminação, de fogo. E olhar, né, também assim para si, dentro
de nós mesmos, né? Eu tô olhando aqui agora e lembrando um pouco dos meus dias. Então vou deixar um pouquinho também, se vocês quiserem fazer esse exercício também, de dar uma olhadinha, né? De fazer essa passagem aqui, perceber se isso se manifestou ou não nesses últimos dias também para vocês. De repente é até interessante ir de trás para frente, né? Você percebe hoje, e aí você vai. Hoje, no caso, dia 15 de maio, quinta-feira, vai fazendo assim. Retorno. Perceber se algo aconteceu ali. Né? Se nesse dia de 14, nessa quarta-feira ontem, se teve ali alguma cooperação pela brincadeira, né? Se ali na terça-feira, dia 13, se teve alguma liberação pelo amor, se na segunda, dia 12, teve alguma manifestação pela purificação, né, pela água. Se aí no domingo, que no caso aqui pra gente foi Dia das Mães, né? Se teve algum pulsar da arte, da elegância. Se no sábado teve alguma chamada ali de integridade no seu conhecimento, na sua cura. Se na sexta-feira teve alguma harmonização aí pela transformação também, pela morte. Você teve uma oportunidade de harmonização. Se na quinta algo foi organizado ou estava em movimento de organização através da sua própria força vital, que traz a sua vida, o seu instinto. Se na quarta-feira algo se radiou aí, algo comandou através da sua percepção, como você quis focalizar em algo. Se na terça-feira, né, você deu alguma forma para o seu sonho, para sua abundância. Se na segunda-feira, lá passadinha, dia 5, se houve aí alguma comunicação com seu espírito, se houve um serviço através da sua comunicação também. Se lá no domingo passado, no retrasado, dia 4, se você teve ali se algo se estabilizou também com relação ao seu nascimento, com relação à sua nutrição, se você recebeu alguma estabilização, isso, veio um desafio ali que estabilizou essa sua nutrição. E então, como começou e como se manifestou desde sexta-feira retrasada, dia 3, essa vida, esse fogo universal. E esse ato de iluminar. Muito obrigada se você está aqui ouvindo. Deixa aí nos comentários se isso está chegando para vocês, está fazendo sentido para vocês, essas leituras também, e essa especificamente, como foi aí para você. E muito obrigada por você estar aqui mais uma vez, lembrando que nós temos um grupinho no WhatsApp onde eu envio todos os dias, e
E aqui tem, né, eu envio qual é o Kim do dia, com um áudio descritivo e um mantra. E aqui no canal do YouTube agora tem todos os selos também, essa descrição tá aqui para vocês ouvirem com as capas que trazem um pouco a essência de cada selo.